Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudiantes da Palavra de Deus. Hablamos aqui ao vivo, em direto, que fala aqui em Portugal, de Caldas da Rainha, uma cidade turística de 80 mil habitantes. Capital, ela é distrito, o estado aqui, a província é Leiria. E nós estamos a mais ou menos 80 quilômetros de Lisboa, capital de Portugal. Falamos da Europa. Eu sou o Mark Sattler César, professor aposentado do estado de Minas Gerais, que deste ano de 22 estamos chegando aqui na Europa, depois de servir por 35 anos no Ministério Tabernáculo em Laginha, mais 83 igrejas no Brasil. Nós jubilamos e estamos aqui em Portugal. Estamos aqui filiados desde maio na Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, a sigla. Fundador e presidente, pastor Abraham Robson Ferreira. Estamos ligados na Comadef, que é a convenção da ADEF, e também ligados no Centro de Excelência da Educação Cristã, como professores dessa instituição de ensino teológico aqui da ADEF. Falamos também pelo nosso seminário Bereshit, que nós fundamos em 1992, que tem todos os cursos disponíveis no modelo virtual aqui na internet. Se você desejar fazer algum curso, é só nos chamar no nosso zap, que está aí na descrição do vídeo. Estamos estudando o livro de Ezequiel, um dos profetas maiores. Já estudamos Isaías, Jeremias, agora chegamos a Ezequiel. Na aula passada nós fizemos uma localização, uma biografia, quem era Ezequiel, quando ele nasceu, como ele começou a profetizar, quando ele foi transportado como cativo para a Babilônia. E nós sabemos que nós estávamos no ano 5º do cativeiro, que é o ano 593 a.C., quando ele começou o seu ministério. Hoje vamos fazer uma panorâmica dos profetas, todos, para a gente entender mais ou menos qual é a época que Ezequiel está sintonizado, está sincronizado. Então aqui a gente começa vendo o profeta que não tem referência. Joel, por exemplo, não tem referência a nada. Ele tem uma profecia de 3 capítulos ali, e a gente não consegue localizar, porque ele não falou quem é ele, filho de quem, de onde ele estava falando, e não deu pistas assim dentro. Fala da destruição muito grande, de cortador, migrador, devorador, destruidor, e depois vai ter a restituição, toca a trombeta em Sião, e Joel é o profeta messiânico, messiânico, não pentecostal, que é dele que Pedro tira a frase. Acontece aqui, irmãos, o que aconteceu, predito no profeta Joel: os jovens terão visões, os velhos sonharão e tal. Então, ele é um profeta que a gente não consegue sintonizar e nem localizar, saber contemporâneo de quem. Alguns eruditos pensam que ele foi um dos primeiros profetas, logo depois de Elias e Eliseu. Outros acham que já está no meio do período profético, Vamos seguindo, então, para outros também que não tem localização. Nós encontramos também, vamos ver aqui, temos Jonas, que tem localização, Naum, Miqueias, Abacuque. Abacuque e Malaquias também são outros dois que começam a profecia com uma sentença. Eles estão transmitindo como se fosse um juiz, quem dá a sentença é juiz. Eles começam a palavra deles nos seus livros, respectivos livros, com a palavra sentença, massá. Sentença de Malaquias, que o Senhor deu. Sentença de Abacuque. Nós não temos data específica para saber quando aconteceram esses fatos relatados em Malaquias e nem em Abacuque. Feito isso, vamos começar então pelos mais antigos profetas, que escreveram com esse nome de Davi, profeta. Então nós temos 3 que profetizaram. O período mais prolixo, mais fecundo em termos de profecia, dentro dos reinados, foi no período de Uzias. Uzias, Jotão, Acais, são a maioria das profecias, até Ezequias. Nesses 4 reis nós temos a maioria dos profetas. Isaías começa no ano que o rei Uzias morreu, então já está no final do mandato de Uzias. Uzias reinou 52 anos, foi o segundo que mais reinou, só perdeu para Manassés, que reinou 55. Mas nós encontramos o profeta Oséias e Amós, que não fala em qual altura do reinado de Uzias eles começaram. Então, vamos considerar que eles profetizaram de um reinado, toda ou metade desse reinado. Então, eles são anteriores a Isaías. O Amós ainda cita Jeroboão II, que é um dos grandes que reinou no norte. Lembrando a divisão do reino no ano 930 ou 31 a.C.,
Salomão morre, Roboão fica com 2 tribos no sul, Judá e Benjamim, e o Jeroboão I, que havia se rebelado contra Salomão, ele retorna e fica com 10 tribos no norte. Logo ele em seguida desvia, fazendo um bezerro em Betel, outro bezerro em Dan, para proibir o povo descer a Jerusalém, com medo de perder o povo. E aí a história continua, né? Os filhos dele, depois há muitas dinastias, né? 2, 3, 4 no máximo, e vem alguém, um general, outra pessoa, mata aquele rei e começa a reinar no lugar dele. E assim foi o período do ano 930 até o ano 722, as tribos do norte prevaleceram. Então, o Oséias diz que profetizou no tempo de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O Isaías diz que começou no dia que o rei Uzias morreu. Então, vamos considerar o Isaías com Jotão, Acais e Ezequias somente. E o Amós falou que no tempo de Uzias, que quando Uzias reinava, Jeroboão II também reinava no norte. Esse Amós é aquele boieiro que não era profeta, nem filho de profeta, cultivava sicômoro, figueira brava, que ele foi profetizar lá no norte. Ele era do sul e foi lá em Betel profetizar. Eles expulsaram ele de lá. E ele falou assim: eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou boieiro, cuido de boi, cuido de sicômoro, e o Deus mandou falar, eu vou falar. Então os primeiros profetas na sintonia aqui seria Oséias, Miqueias e Isaías. Esses 3 foram no mesmo período, mais ou menos, né? Isaías, Oséias e Obadias. Obadias não, e Amós. Depois, nós vamos continuando, nós vemos que temos mais profetas aí, que agora encontramos o profeta de Nínive. Vamos falar desse aqui de Nínive, né? Nós temos 2 de Nínive. O primeiro de Nínive foi Jonas. Jonas fugiu para Tarso, que é a Espanha, mas acabou chegando em Nínive e pregou contra a cidade. O império assírio dominava, Nínive era a capital. E o povo arrependeu. E Deus então protelou o castigo, postergou. Nínive ia cair depois de uns 60 e tantos anos, quase 70 anos depois de Jonas. Aí nós já temos o profeta Naum. Naum é o cosita, vai profetizar na queda, no fim de Nínive. Então, esses 2 aí nós temos aí, Jonas e Naum. Depois nós temos um outro profeta, que já vamos falar agora, temos 2 aí no período de Josias, que é Sofonias e Jeremias. Jeremias e Sofonias, eles são desse mesmo tempo. O Jeremias disse que começou no ano 13º de Josias, que é o ano 627 a.C., quando o Império Assírio logo depois caiu em 626, né? E o Sofonias diz que é no dia de Josias, não se sabe em que altura, mas com certeza foram contemporâneos, né? Jeremias com Sofonias. Lembrando que Jeremias também profetizou nos dias de Ezequiel, e até mesmo chegou nos dias de Daniel, não é isso? Porque Jeremias, ele vai até o cativeiro. Jeremias está em Jerusalém quando há a queda de Jerusalém, no 10º ano do rei Zedequias, que é o ano 587 a.C., está dentro da cidade, né? É o 4º mês, depois no 5º vem e destrói, aí é nomeado Gedalias, no 7º mês vem e mata Gedalias, e acaba com a guarnição babilônica. Então, Jeremias começou no ano 627 e vai até o ano 580, 570, por aí. Então, também ele foi contemporâneo de Ezequiel, que Ezequiel começou no ano 593. E também de Daniel, que Daniel também é cativo, ele foi no ano 605, né? Josias já tinha caído, que Josias morreu no ano 609. Daniel começa a profecia no ano 605. Ele diz no livro dele que é no 3º ano do rei Joaquim. Alguns falam 3º, outros falam 4º, porque uns contam, quando começa já conta 1, outros esperam 1 ano para contar 1. Então essa diferençazinha de contagem de judeu para babilônico. Mas é mais ou menos no 4º ano na contagem, ou 3º na contagem de judeus, no 4º na contagem babilônica, ou vice-versa. Então, vamos sintonizar. Nós temos Jeremias, que começou no ano 627,
vai até 581. Nós temos Ezequiel começando no ano 593, acabando no ano 571. Nós temos Daniel começando no ano 605, mais ou menos, 606, né? E vai acabar lá embaixo, porque Daniel chegou a viver no tempo do rei Ciro e Dario, né? A Cova dos Leões, aqueles episódios do livro de Daniel ali, é o nosso próximo livro de estudo, vai falar sobre isso aí. E nós temos também, nesse tempo, o profeta Ezequiel. Então, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles são todos contemporâneos, eles viveram mais ou menos no mesmo tempo. E para encerrar, nós temos então, antes de encerrar, nós temos um livro que conta da situação dos edomitas. Por exemplo, o livro de Obadias, fala de Edom, Moabe, Amon, que são nações vizinhas, filisteus, que bateram palma no dia que Jerusalém caiu, no ano 587. Então, também poderia ser contemporâneo deles, que estão vivendo nesse mesmo interregno. E vamos encerrando, então, nós temos dois profetas, Ageu e Zacarias, que já profetizam no ano 520, que é o segundo ano do rei Dario, 520, que até 516, né? Ageu foi somente um períodozinho de 3, 4 meses. Zacarias vai mais, vai até lá o ano 516, quando inaugura-se o segundo templo. Então esse é o panorama dos profetas na aula de hoje. Fica na paz, tchau, tchau.